Quantas decisões dentro das empresas são tomadas com base em dados? E quantas ainda são tomadas apenas com base na intuição? Será que a gente está investindo no caminho certo? Ou será que a gente está ouvindo o mercado da forma correta? A importância da pesquisa nunca foi tão grande, seja na política, seja no mundo empresarial ou em qualquer área. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vida na Empresa. É uma alegria ter você aqui comigo para uma conversa que conecta estratégia, bastidores e também as decisões que impactam nos resultados. Eu sou Luana Fleck e aqui a gente fala sobre o que realmente acontece dentro das empresas, os desafios, as escolhas, as estratégias e a vida que existe por trás de tantos números. E hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem quer tomar decisão mais assertiva, que é a importância da pesquisa como uma ferramenta estratégica para uma melhor tomada de decisão. E o meu convidado de hoje é o Marcelo Vieira. O Marcelo é cientista político e diretor da empresa Fatos e Dados, consultoria política e empresarial. Ele atua há quase 30 anos na área de pesquisa e na consultoria estratégica. Atualmente, ele presta consultoria para mais de 36 prefeitos, deputados, vereadores na área política, além de atender várias outras empresas aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai e também no interior da Argentina. Em 2024, ele participou de 16 campanhas de prefeitos, sendo 14 deles vitoriosos. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no Vida na Empresa. É um prazer ter aqui a tua experiência, o teu conhecimento. Temos muito o que falar hoje. Bom, muito obrigado pelo convite, Luana. É um prazer estar aqui no Vida na Empresa. É uma honra imensa e é uma paixão do que vamos falar, né? E também porque nos une outra paixão que eu tenho, que é toda a minha trajetória entre a política, a pesquisa e o transporte. E eu estava selecionando quais as perguntas eu ia te fazer e fiquei muito na dúvida porque esse mundo da pesquisa é amplo, é importante e muitas vezes as empresas, né, tomam decisões pela intuição ou porque eu sempre fiz assim, deu certo. Então é algo que as empresas, né, os empresários precisam pensar bastante. E eu queria iniciar a nossa conversa sabendo, e é algo que eu nunca te perguntei, como é que a pesquisa entrou na tua vida? Bom, a pesquisa, eu fiz faculdade de Montevidéu, no Uruguai, trabalhava na empresa Turil, que é uma empresa de transporte uruguaia. Conhece bem o setor de transportes de passageiros. Foram 8 anos trabalhando na 8 Turil, dos anos. 17 anos, como no Uruguai chama-se meritório menor, eu era menor de idade ainda, e saindo da agência Turil, nem existia ainda o Terminal Três Cruzes, incrível, na esquina tinha um trailer, e nesse trailer que eu comia todos os dias, o dono do trailer disse assim, sabe que eu adoraria saber o que que os clientes... Eu já estava fazendo faculdade de ciência política, a minha paixão era política. O que que os clientes... Eu queria saber o que que os clientes pensam das hambúrgueres e os choripan que eu faço. E passou uma semana e eu todos os dias comia ali, desenhei um questionário escrito e eu mesmo pesquisei os clientes dele e troquei pela comida de 30 dias. E assim iniciou minha primeira pesquisa, perguntando para os clientes desse trailer, ele turco se chamava, e outro dia encontrei com ele em Montevidéu, sobre, e aí surgiram 2 ou 3 coisas, e ele colocou uns molhos diferentes. Então, com 18 anos, 19 anos, iniciou a minha primeira pesquisa, que foi completamente artesanal. E aí depois não largou mais e viu a importância, né, que tem uma pesquisa para o direcionamento. E entrando agora nas pesquisas, né, nesse assunto, quais os tipos de pesquisa, né, que tu acha, que tu entende pela tua experiência que são fundamentais, né, serem feitas para as empresas? Luana, depende do estágio que a empresa se encontra, né? Uma empresa que vai
entrar ao mercado, que vai inaugurar, que vai se apresentar, ela hoje é imprescindível estudar o mercado, né? Eu sempre digo na política é cenário versus players, né? Tem que conhecer o cenário e tem que conhecer os players. E na parte empresarial é a mesma coisa. Vou fazer um investimento novo. O que que seria? X. Em que cidade? Em Lajeado. Eu preciso estudar o cenário, eu preciso estudar se as pessoas de Lajeado são mais afetivas na hora de comprar um produto, se são mais argumentativas, se são condicionadas pelo preço. Eu preciso estudar e cruzar os números do IBGE, se tem mais jovens, menos jovens, se as pessoas têm primeiro grau, segundo grau. A gente precisa entender a cultura do mercado para depois saber se o meu produto terá participação e será bem aceito por esse mercado. E é muito válido quando as empresas têm alguma tomada de decisão muito importante, né? Basearem a sua tomada de decisão em dados. Então, quando se tem uma tomada de decisão importante, seja um investimento em marketing, seja um novo mercado, um novo serviço, né? No nosso caso, a gente já fez pesquisas dentro da empresa, o que direcionou muito bem a tomada de decisão. E muitas vezes a gente se surpreende, porque sem a pesquisa, né, o empresário iria tomar uma decisão de um lado, com a pesquisa aquilo valida de outra forma, e às vezes é até difícil, eu imagino, quando tu vai apresentar uma pesquisa ou uma pesquisa de satisfação com o cliente e ela não está muito boa. Como conduzir dentro da empresa, né, quando esses dados aí vêm ou para a empresa, ou tu tem bastante experiência com políticos também, né, quando a imagem dessa pessoa não é muito boa, como conduzir isso? Olha, na verdade, eu sempre digo, se do outro lado que a gente vai entregar o trabalho não existe a capacidade de leitura do cenário, de entendimento, de nada serve a ferramenta pesquisa, né? Por exemplo, no transporte, nem sei que ano, do ano, eu já estou com 54, então a gente tem uma trajetória já Há 30 anos fazendo pesquisa. há 30 anos fazendo pesquisa. Em algum determinado momento no Uruguai, a gente fez uma pesquisa no transporte. E veja bem, hoje é uma novidade. Tu que é da área também sabes que isso não era assim. E 70% dos clientes que faziam percursos de 500 quilômetros no Uruguai, que é atravessar o Uruguai, né, quase o Rio Grande, 600, 500, eles queriam uma poltrona única. Isso não era comum nos anos 90, né? O que era? As pessoas não queriam viajar com alguém do lado. E aí, numa pesquisa de mercado, surge, me lembro naquele momento que os ônibus eram comprados aqui, em Caxias ou em Santa Catarina, eu não me lembro, o pedido de elaborar um ônibus que tinha uma fila só para um passageiro de um lado e para dois do outro. Isso foi uma pesquisa, e o sucesso desse ônibus foi levando que depois veio uma unidade que só tinha de um passageiro por vez, e embaixo, no primeiro andar, os que eram juntos, né? E realmente, hoje nós temos ônibus, 2 poltronas de um lado e uma fileira de uma poltrona, e vem de antes sempre a fileira individual. Exatamente. E temos também na pandemia, a gente fez 3 fileiras. Exatamente. E esse ônibus, as pessoas gostam muito. Indo à pergunta que tu me fez, quando nós colocamos na diretoria dessa empresa, 8 dos 10 diretores falaram que era uma loucura. Então, como tu reage? Veja bem, eu trabalhava na Turil, falaram que era uma loucura, e 7 meses depois, a concorrência, a agência central, iniciou com esse ônibus que se chamou Magic Bus. E captou rapidamente erro de leitura, demora na tomada de decisões, não ler corretamente o cenário, levou a uma empresa concorrente ser inovadora quando as informações primeiro pertenciam a essa empresa. E a gente precisa também interpretar corretamente os dados, né? Às vezes passa por isso, e correlacionar também perguntas. E muitas vezes
a gente precisa parar e ver qual é o problema que eu quero realmente entender, né? E fazer perguntas bem direcionadas, porque senão a gente pergunta muitas coisas, né? E não é assertivo para encontrar o que realmente é o subsídio ali do que eu quero tomar de decisão. Então, a importância disso também, como interpretar, né, os dados de forma correta. Exato. A primeira, quando a empresa já está funcionando, é que há diferentes estágios de uma empresa. Há empresas que estão perdendo o mercado, há empresas que querem avançar, há empresas que querem recuperar, e muitas vezes a perda de mercado, né, Luana, ela não se dá por um mau serviço, se dá porque o mercado vai mudando, né? O transporte é um desses, né? Ele evoluiu do trem a uma formatação, depois a outra, depois a outra. Porém, o grande segredo da pesquisa é saber exatamente qual é a demanda reprimida que a empresa tem, qual é o cenário que a gente vai abordar, porque eu sempre digo, me aconteceu numa palestra, eu fiz uma pesquisa, me guiei por ela e o resultado não me ajudou. Eu perguntei, como é que foi feita a pesquisa? Olha, eu pedi para 5, 6 funcionários, saíram na rua e foram entrevistando as pessoas. Ok, e quantas tinham menos de 30 anos? É. E quantos tinham mais de 60 anos? E quantas eram da Zona Leste, da Zona Oeste? Para a gente ter exatamente a amostra que vai nos dar o resultado que a gente procura. E muitas pessoas falam em dados, mas poucas conhecem sobre metodologia de pesquisa. Então, como garantir, né, que uma pesquisa seja realmente confiável? Olha, na verdade, a pandemia nos gerou alguns transtornos, né? Tem empresas que migraram para a pesquisa online, tem empresas que migraram rapidamente para a pesquisa telefônica, tem empresas que fazem pesquisa de satisfação colocando um cupom para a pessoa preencher. Só que qual é o número de pessoas que preenchem um cupom? Ou eu te dou um brinde se tu preencher, aí vem Exatamente. tudo ótimo, e não Digamos que querem é contrariar. subjetiva, né. É, Então eu continuo no face to face, né. A Fatos e Dados hoje tem pesquisadores radicados em 4 cantos do estado, né, uns perto de Porto Alegre, outros na fronteira oeste, outros na parte sul do estado, e um que atende a região ali da Amupel, naquela outra fronteira onde está Ijuí e Cruz Alta. Por quê? Porque a gente desloca a equipe primeiro para a metodologia, face to face. Tá? uhum, Continuamos com esse trabalho, diagramando corretamente cada. É uma pesquisa política, ela tem que atingir todo o município, inclusive o interior. Né? uhum. Tem institutos que na parte política não pesquisam o interior do município, e as diferenças, na última eleição a prefeito, tivemos mais de 100 municípios que a diferença foi É, menos de 2 pontos percentuais. nossa. O interior definiu essa eleição. Se é uma empresa, nós temos que definir exatamente a área da empresa e saber se é um segmento de mulheres, de homens, faixa etária. Então, o grande segredo é definir o perfil da amostra que nós vamos pesquisar. Aí começa a metodologia. Calcular muito bem, né, essa amostra, qual o nível de erro também Que, dentro desse cálculo. exatamente. Quando a gente fez um trabalho para a empresa de vocês, nós falamos que cada cidade tinha uma cultura. Né? Cada cidade é uma cidade, cada cidade pensa diferente, cada mercado reage diferente. Nós temos lugares que há mais jovens, outros que é um público de uma faixa etária um pouco mais adulta. Tem mercados que a pessoa é mais. Agora tínhamos um colega aqui que falava de Bagé. Bagé é uma cidade quase 70% afetiva, né? Eu fiz algumas pesquisas em Bagé, eleitorais para empresas de Bagé, e a pessoa é muito mais afetiva, né? Uhum. A tomada de decisões, tanto no voto como na compra, ela é mais afetiva. Há outros mercados que a pessoa é mais argumentativa, ela vai colocar o custo-benefício, a qualidade, o candidato. Então, esse também é um segredo para isso. Quando eu vi as tuas pesquisas, eu achei interessante como tu divide, né, afetivo, argumentativo E condicionado. e condicionado. É algo que a gente às vezes não pensa nessa, divisão aí das características. Fala um pouquinho sobre esses 3 E públicos. são pessoas diferentes, né? Até dentro de uma família nós temos Uhum, pessoas diferentes, né? Eu dou um exemplo, sempre na minha casa com os meus pais e a minha irmã,
desde que a gente começou a votar, a gente tem aquela premissa assim, se os 4, ninguém influi ninguém, mas se os 4 votaram no mesmo candidato, porque lá temos um que é afetivo, um que é argumentativo e 2 que são condicionados pelo momento. Se está tudo bem, então são públicos diferentes. Se todos votaram no mesmo, significa que o candidato é bom, né? Porque todos pensam diferente. O afetivo é um voto ou é uma compra mais do coração. Eu falava isso da Ouro e Prata, né? A Ouro e Prata é uma marca afetiva, né? Tem pessoas que têm paixão pela Ouro e Prata. E há muitas marcas aqui no Rio Grande do Sul que são, e no Uruguai que eu cresci, afetivas. E é interessante que na pesquisa a gente consegue identificar isso, né? Exatamente. Fica mais fácil de trabalhar também os Até a própria aspectos de comunicação, né? comunicação, Porque marketing. se eu sou afetivo em relação a uma marca ou a um candidato, em relação à marca, eu vou geralmente nessa marca. Aconteça o que acontecer, se eu sou afetivo e eu posso comprar na loja A, mas eu tenho uma paixão pela loja A, por mais que a loja B me ofereça um preço melhor, o afetivo não troca a loja. E falando de metodologia, a gente conversou em alguns momentos onde tu apresentou as pesquisas, que às vezes a gente quer ter 100%, né, de aceitação, de satisfação, mas que dentro da metodologia e dentro da estatística tem ali um percentual que a gente deve desconsiderar. É muito difícil ter 100%, né, de aceitação. Sim, e os políticos adoram, né? Tu entrega uma pesquisa de aprovação do governo e tu diz, olha, sempre é normal que um governo tenha 30% de pessoas que pensam diferente, faz parte do contexto. Olha, eu não me sinto identificado com o prefeito, com o governador, com o presidente, isso é normal. E as pessoas têm uma dificuldade de absorver isso. E quando a gente ama uma marca, e no teu caso, que eres empresário, é uma empresa familiar, também é difícil, olha, tem 5, 10, 15% das pessoas que, por determinado motivo, não se identificam mais com a empresa. Faz parte, é do jogo, é impossível a gente satisfazer 100% do mercado, tanto na área empresarial como na área política. Então, eu sempre digo, na área empresarial é mais fácil, né? Eu defino um nicho, eu defino um leque, eu defino um cenário, um espectro de mercado, eu vou conseguir desenvolver. Na área política, você precisa juntar votos de todos os lugares. Então, é mais complexo. Aqueles 20% que não agradam, então não precisa se preocupar tanto. Que na verdade é faz do jogo. Parte, né, do ser humano. Faz parte, o sol nasce para todos, a gente só... existe uma frase de um professor meu, uma vez eu fui numa palestra com o Tom Waits, que é um grande cara da área de marketing, comunicação, ele dizia, olha, o bolo é um só, há espaço para todos. Agora, se eu faço correto, eu vou comer uma parte maior do bolo. E a pesquisa tem muito a ver com isso. Como é que eu mordo, quando eu mordo, de que jeito eu dou a mordida. Esse é o segredo, né? Então, eu sempre digo, a ferramenta da pesquisa é muito importante. Eu diria que hoje em dia ela é quase imprescindível. E eu não digo pela fatos e dados, por qualquer colega. Conheço muitos colegas que trabalham na pesquisa, seja agência de publicidade, de marketing, instituto, todos eles vão agregar alguma coisa para uma empresa. Porém, se do outro lado não se tem a leitura adequada e não se tomam as decisões corretas no tempo adequado e indicado, de nada serviu a ferramenta pesquisa. E no caso de um empresário querer contratar uma pesquisa, quais os cuidados, né? O que ele precisa saber antes de contratar uma pesquisa? Olha, eu sempre digo que não me consta no Estado e no Uruguai pessoas que não sejam sérias, cada um na sua área, para fazer uma pesquisa. Eu sempre digo, a Carta da Fatos e Dados, que é uma empresa que trabalha muito segmentada, né? Nós chegamos a vocês por recomendação. Nós não promocionamos, nós não publicitamos, porque nós entendemos que esse tipo de trabalho que a gente faz com governos, com deputados, com vereadores, com empresas, a carta é a recomendação. O trabalho foi bem feito, nós temos um estilo, nós botamos a cara para bater em eleições, né? E projetamos resultados. E quando você projeta resultados, você coloca a cara para bater. E quando você coloca a cara para bater, essa margem de erro é mínimo, como nós tivemos na última campanha a prefeito,
a carta de apresentação cresce. Uhum. Né? Olha, a empresa do Marcelo acertou, trabalhou em 50 cidades, não há nenhuma pesquisa que não tenha dado a projeção. Posso ter dito para um prefeito que ele iria perder, Uhum. né? Ou alguma pessoa que não iria se eleger. Depois tem as 16 campanhas que, além de entregar a pesquisa, nós ajudamos como consultores, né? Vamos por aqui, vamos por ali. Eu vou dar um exemplo que é muito importante, Luana. Em 2024 agora teremos uma eleição fora da época aqui em Canoas, né? Acontece em breve. Amanhã estou indo entregar uma pesquisa para o professor, o deputado Bonato, que está concorrendo a prefeito. Mas em 2024 aconteceu uma eleição fora da época em São Francisco de Assis. 27 dias, uma campanha rápida, correndo, uma eleição que não dava tempo para nada. Nós fizemos uma pesquisa e o prefeito estava 18 pontos, não vou dar nomes, né? O candidato estava 18 pontos abaixo. E nós identificamos que ele estava abaixo em 2 lugares, nos menores de 30 anos e em um determinado bairro da cidade. Uhum. E começamos um trabalho nos menores de 30 e nesse bairro da cidade. Viramos os dois, né? E a diferença que era -9 passou para +6. Numa campanha de 20 e poucos dias. Se você tem tempo, empiricamente, para ter a pesquisa, a margem de erro de errar uma empresa ou um político, um gestor, ela diminui consideravelmente, né? Deve ser bem interessante essas pesquisas mais da imagem da pessoa, né? Tanto de políticos como artistas, formadores de opiniões, pessoas mais, né, que estão no âmbito mais público, porque não basta ser, tem que parecer ser também. Tem todo Sim. um direcionamento da comunicação. Às vezes a pessoa não é muito desenvolvida, né, na parte de comunicação verbal, ou então a nossa comunicação também é muito dos gestos, é não verbal. Então, imagino o que deve ter nesse trabalho atrás desses dados, né, para direcionar bem o marketing pessoal, a imagem pessoal, e tem que ser com base em pesquisa. Sim. Só na percepção é difícil. Sabe que há muitos anos, hoje é um grande amigo, me contrataram para trabalhar numa determinada cidade do Rio Grande do Sul, e falaram: olha, nós precisamos que tu venha porque o prefeito ganhou a eleição, mas ele é extremadamente truculento. E nós temos medo que a gente possa perder a eleição. E aí eu fui conviver com o prefeito 5, 6 dias. Efetivamente, ele era truculento, pai, e a gente começou a pesquisar. O problema é que a cidade queria o prefeito truculento. Tanto que na reeleição dele, ele ganha por 70 pontos. Às vezes ele, mesma pessoa, fazendo a mesma coisa dentro de uma outra cidade, uma outra não teria cultura, a mesma uma outra sorte. história. É aquilo que eu sempre Verdade. digo. Cara, eu vou dar redes, né? Algumas redes enfim, de qualquer tipo. Outro dia, semana passada, me reuni com os empresários de uma rede de supermercado. E eles falaram: olha, nós abrimos um supermercado em determinado bairro e ele não está reagindo igual no outro lugar. Na verdade, assim, o bairro não é o mesmo, o público não é o mesmo, talvez a comunicação, as ofertas, os produtos, até o mix de produtos tem que mudar, né? Porque o mercado é diferente. Claro que quando é uma grande escala, tu vai achar os nichos sempre que te acompanham. Mas dentro de Porto Alegre, cada bairro tem algumas culturas diferentes, né? Um acorda mais cedo, o outro mais esportista, enfim. Então, é o exemplo do prefeito. Numa cidade determinada, a população queria esse prefeito truculento, né? Adorava esse estilo dele, e em outra cidade, com certeza, a população não aceitaria. Em Livramento, por exemplo, que tem uma cultura bem diferente, né, da fronteira com a região das Missões, por exemplo. E Exato. tu é de Livramento, né? Bom, Tu sempre morou lá? Sim, se a minha mãe te escuta, ela fica brava comigo. Eu sou de Rivera. Eu nasci no Uruguai, mas Livramento, Rivera. E tá muito bom de ir para lá. Eu fui mês passado para Livramento e Rivera. Os free shops excelentes. Agora tem a cota do Brasil também, então tem o free shop brasileiro, tem mais $500 de cota para compras, né? Vão de ouro e prata, viu? É melhor, vai descansado, não dirige, vai mais tranquilo.
Não, e é uma Sim, viagem excelente. Pode ir de noite, vai dormindo, passa o dia comprando, pega o ônibus, né, 3 da tarde ou meio-dia, volta. dorme tranquilo. Hoje tem 3 segmentos dentro do mesmo ônibus, né, Sim. tá. Bom, e tu é cliente frequente da Sempre, sempre, empresa. sempre, sempre, sempre. Ouro e prata tá na minha vida. Então, aproveitando, a gente já vai para o próximo bloco. Quero passar aqui um vídeo onde mostra tudo que a gente está falando, porque não adianta só falar, né? Tem que mostrar. Então, a gente vai passar um vídeo onde ilustra tudo isso e convido a todos para viajarem também para Livramento e Rivera com Ouro e Prata. Pessoal, vocês já sabem da novidade, chegou o primeiro leito-cama da Ouro e Prata. E a modalidade leito-cama é ainda mais confortável. A poltrona reclina 180 graus, acompanha o kit viagem com travesseiro, coberta, um lanche e a água que fica disponível durante toda a viagem. Venha conhecer essa nova modalidade e faça sua viagem com ainda mais conforto a bordo do leito-cama da Ouro e Prata. A Viopex, empresa do Grupo Ouro e Prata, é referência nacional no transporte de cargas, unindo tecnologia, inovação e eficiência. De sul a norte, nossos veículos modernos, todos equipados com avançados sistemas de rastreamento, percorrem mais de 4 milhões de quilômetros por mês, garantindo agilidade e segurança em cada entrega. Todos os dias, movimentamos cerca de 25 toneladas de cargas, contando com uma estrutura robusta com mais de 200 agências em todo o Brasil para atender você com rapidez. Realizamos entregas em até 12 horas dentro do estado e com rastreamento, para que você acompanhe o envio da sua encomenda. A Viopex possui autorização da Anvisa para o transporte de alimentos, medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para a saúde, garantindo total conformidade e confiabilidade. Viopex, movendo, transportando o Brasil com segurança, tecnologia e compromisso. Acesse viopex.com e faça agora mesmo a cotação da sua próxima encomenda. Voltando então ao assunto de Livramento, a gente olha essas imagens, dá uma vontade de viajar e tem muita coisa lá para fazer, né? A economia também, até não mencionei isso no início, tu está como secretário de Livramento. Sim, foi um desafio. Na verdade, assim, pela segunda vez na minha vida, eu fiquei 4 anos no Senado do Uruguai com um amigo, ganhei muita experiência e agora há um convite da prefeita Ana Taroco, no final do ano, ela tinha uma transição, a prefeita com muita coragem está renunciando ao seu mandato para concorrer a deputada pela cidade, pela região, que acho que é importante, é válido, me fez um convite de ser o secretário-geral do governo e, bom, é um desafio novo, né? Nos coloca na vitrine. A gente sempre trabalhou atrás dos bastidores, colaborando com quem está na vitrine, orientando.
e é um desafio que aceitamos pela amizade que nos une com ela. Em primeiro lugar, uma mulher fantástica, de coragem, empreendedora, que, como todos, né, sempre terá alguns prós e alguns contras. Fez 70% dos votos, aquela marca fantástica que eu sempre digo, 30% da cidade entendia que não, a maior votação da história. E estamos também, achei que era o momento de me doar um pouco a nossa terra natal, que eu nunca deixei de morar lá, não sei quando estive em Montevidéu, vários anos. E a gente vê o desenvolvimento e o crescimento da cidade mesmo. Tá. São hotéis, né? Os hotéis que tem lá são muito bons e tem para todos os bolsos, mais simples, Sim, né? sim. Mais luxuosos, tem as vinícolas. Outro dia pela primeira vez, fiz o passeio do Trem do Pampa. Do Trem do Pampa. Fantástico, lindo, com músicos que eu nem sabia, né? Colegas meus da prefeitura que eram músicos eu nem sabia, cantando, uma coisa linda. Um passeio que recomendo para todos, peguem a Ouro e Prata, vão para lá, aluguem o Trem do Pampa, façam esse passeio. 4, 5 vinícolas fantásticas, a gastronomia, né? Tanto de Ribeira Livramento, hoje, se eu não estou errado, outro dia eu vi que a fronteira está com mais de 70 pontos gastronômicos, né? Para todos os bolsos, para todos os estilos. Quer uma boa carne, quer uma boa carne brasileira? Tem. Quer uma boa carne uruguaia? Tem. Então, acho que tem muita justifica. coisa além dos Tem muita free coisa. shops, Sim, né? sim, sim. E agora, não posso falar publicamente, mas é um dos maiores empreendimentos turísticos de Livramento, que é o seu parque termal, está se preparando para ser revitalizado, renovado e reinaugurado por um novo grupo. E acredito que isso dá um valor agregado, né, a que Livramento Ribeira possa ganhar novamente 3 noites, né? Que é aquele projeto sonhado. Temos um grande secretário de turismo lá, que é o Matheus Mendina, está fazendo um trabalho fantástico. E se Livramento Ribeira tiver 3 noites, para Ouro e Prata é bom, para a cidade é bom, para a região é bom, e para aquela fronteira maravilhosa, né? Que o ex-intendente de Ribeira Tabaré Vieira, definiu fantástico a cidade. Livramento e Ribeira é a mesma cidade com 2 grandes bairros. É verdade. E é bom de ir para lá, ver esse desenvolvimento. Eu adoro, estou querendo ir para lá na outra semana, que a gente está com um serviço novo, né, oferecendo bate-volta Ribeira. Opa. Então, vai e volta no mesmo dia. Colocamos um ônibus fazendo um transfer lá, então tem todo um apoio, até quando as pessoas compram essas sacolas, não precisa ficar carregando, né? Elas são deixadas num local e depois só entregues dentro do ônibus. Então, tem uma série de coisas, e isso também a gente desenvolveu né, pela pesquisa, ouvindo o cliente e também fazendo uma pesquisa do que faria ele viajar mais. É verdade. E aí eu trago muito essa questão, né? Quem trabalha em empresa é tomar decisão o dia inteiro, é resolver problema o dia inteiro, resolver um problema, vai ter outro, a gente está lá sempre para servir e para estar fazendo a empresa prosperar e seguir no caminho certo e estar acompanhando as tendências. Porque tomar a decisão é uma das maiores responsabilidades, né, de quem lidera. E muitas vezes a gente fica, né, com o lado emocional e o lado racional. Então, como equilibrar essa tomada de decisão com base em dados, como equilibrar, né, com o aspecto emocional, eu sempre fiz assim, ou eu gosto, né, dessa forma de fazer, eu gosto desse aspecto, como equilibrar a tomada de decisão racional e emocional? Olha, Luana, volto a dizer, hoje aqui estou para defender todos os institutos, todas as agências, todos os marqueteiros que trabalham com pesquisa. Agora, no meu entendimento, não existe como equilibrar uma decisão sem dados. Se não se tem dados corretos, precisos, sérios, fidelignos, atualizados, a decisão não pode ser equilibrada. Né? A decisão terá um grau de miopia imenso, enorme. Como é que eu vou tomar uma decisão para a minha empresa se eu não sei
que o cliente está pensando exatamente sobre a decisão que eu vou tomar. Uhum. É quase uma decisão cega. Então, há pouco tempo eu ouvi um podcast de uma colega tua. Foi difícil para mim acompanhar, porque era um espanhol mexicano, assim, numa versão tipo remix, onde ele dizia, olha, o que marca a diferença do comerciante e do empresário é tomar as decisões corretas com base em dados corretos. É a diferença do comerciante com o empresário hoje. E mesmo o empresário tendo os dados corretos, as informações corretas, tomando as decisões no tempo errado, a possibilidade de errar é imensa. Então, para ter um equilíbrio racional, passional, tem que se ter dados. Tem que se ter. E eu sempre digo, depois que você adquire um parceiro na área de pesquisa que te dá confiança, né, você vai tranquilo. Porque a informação sempre será aquela que é necessária. Agora, não tome decisão sem ter informação. E hoje, com a tecnologia, a gente tem muito acesso a dados, a inteligência artificial, que às vezes responde, né, muitas coisas. Exato. É importante ter todo esse subsídio para que a gente possa enxergar friamente as coisas. E eu busco sempre olhar esses dados, né, tomar decisões, sim, com base em dados, mas também complementar com o lado humano. Conversar com as pessoas, né? Ir até onde as coisas acontecem, estar próximo, principalmente do cliente, ouvindo a percepção dele, porque as coisas são muito sinalizadas, né? Na vida vem um sinal daqui, um sinal dali, tu tem que estar atento, com a visão aberta, as coisas vão sinalizando. Eu vejo muito que complementam. Os dados complementa com a questão mais de pesquisa, também qualitativa, né? E as percepções que muitas vezes vêm das conversas com as pessoas. Eu vou elencar essa tua última colocação com a primeira pergunta que tu me fez. 2 motivos do lado humano. Um prefeito, que eu chamo ele, também não vou dar um nome nem a cidade, eu chamo ele de meu prefeito top. Foi o melhor aluno que eu tive na parte de consultoria política. Ele foi prefeito eleito de um prefeito que já tinha 2 mandatos. Era uma pessoa que foi suceder um prefeito muito popular, carismático. E eu disse, prefeito, como um cachorro quente ali na praça. Ele era candidato. Ande de táxi, vá à prefeitura a pé. E ele não só fez isso durante 2 anos, como ele já completou o primeiro, mas continua fazendo a mesma coisa. Então ele escuta o cara do Uber falar com ele escuta a pessoa, e é o face to face. O que eu entrego para ele mensalmente, ele diz, Marcelo, é exatamente o que a população está falando para mim. Dialoga com a população. 2, um dia entreguei um resultado daquilo que tu me perguntou, como é que a pessoa reage quando a pesquisa é dolorosa, é ruim? Era um restaurante. Ele disse, Marcelo, como assim que as pessoas não gostam de tal coisa? Tu está comendo no teu restaurante? Pergunta para mim. Como tu está comendo no teu restaurante? Está sentindo a dor do teu cliente, está ali no lugar do cliente. Então faz o seguinte, convida 5, 6 amigos de verdade, né? Não aqueles que tu vai convidar e vai pagar a conta. E ele fez isso e a turma falou, opa, não tá bom. Aí era o dono do restaurante. Tá? Então, isso também é importante, né? É o lado humano, o face to face, o escutar, estar preparado, né? Muitas vezes o empresário não quer fazer uma pesquisa, um dia é que nem aquele que não quer ir no médico, né? Não vou fazer nenhum exame, vá que os resultados venham todos errados, eu não posso mais beber meu chopp nem comer minha carne. E tem empresário que é assim, e tem político que é assim, que prefere ir para uma eleição cego, quando com 3 ou 4 pesquisas poderia ter entrado numa campanha eleitoral planejada, estratégica, poupar, tanto na política como na parte empresarial. A pesquisa, em primeiro lugar, não é um custo, é um investimento. Ela te faz poupar recursos, ela te faz poupar energia, ela te faz poupar decisões erradas e no final do curso, poupar dinheiro, que é um fato. Às vezes dói escutar uma reclamação de um cliente. Eu acho muito importante, né, passar para os líderes qual é a percepção do cliente, mas de forma que realmente dói na pele. Escutar o áudio do cliente, né, desesperado,
lê uma mensagem que chegou, está ali na frente dele quando tem algum problema. Só assim, quem está lá atrás, né, lá no computador, lá no administrativo, consegue sentir um pouquinho do que acontece fora. A gente precisa ter essa realidade mesmo. Sim, sabe que ao longo do tempo, com a minha experiência de quase não, 30 anos já no mercado, eu criei uma tese que é o seguinte: uma reclamação de um cliente sobre uma coisa determinada. Não, respira. É um acidente, Dói. Mas dói. Dois é uma coincidência. Agora, se aconteceu a terceira vez, vai acontecer a quarta, vai acontecer a quinta, vai virar uma tendência. Até que aprenda, Exatamente. até que mude. Exatamente. E aí tem que aprender rápido, mudar rápido. Essa daí que é a virada de chave, né, das empresas que conseguem ir para o próximo passo, é aquelas que ficam ali, né, se lamentando ou não querem escutar e ver que muitas vezes estamos errados, precisamos redirecionar e fazer diferente, porque é muito parecido com pessoas, né? Nós seres humanos não gostamos de receber críticas, né, apontar e dizer não, tu tem que mudar completamente. Então, nas empresas, permanentemente, até morrer. A gente precisa estar sempre aprendendo, se avaliando, se autoconhecendo para a gente poder evoluir. Tanto na política como na parte empresarial, é um processo permanente de ajuste e reajuste. Ajuste e reajuste, permanente. E se a gente não estiver aberto a isso, né? Se um prefeito não estiver aberto, olha, vão por aqui porque a população não reagiu bem a isso. Erros são normais, vão acontecer. Não existe empresa perfeita e não existe político perfeito. Porém, ele tem que ser ajuste e reajuste permanente. E é o fluxo da vida, a gente tem que estar eternamente em movimento, se desenvolvendo, aprendendo, tentando olhar diferente, trazer, né, outras visões. Essa que é a beleza da vida. Exatamente. E como uma pergunta final, né, que conselho você daria para empresários, para gestores que ainda não utilizam, né, uma ferramenta de pesquisa para tomada de decisão? Que conselho tu daria e por que realmente usar as pesquisas? Uma simples frase: não esperem que seja tarde. Simples assim. Simples, nem mais nem menos. Estão caindo as vendas, não espera que as vendas caiam. Te antecipa aquela, porque hoje o mercado, e aí uma pauta, também quero dizer isso, que o nosso trabalho, Luana, e a tua empresa, que tem um marketing fantástico, né, ali na mão de 2 ou 3 profissionais, o nosso trabalho é entregar para uma agência de publicidade ou para o marqueteiro um desenho para que ele possa executar. Nós não trabalhamos na área de marketing nem na área de publicidade. Nós entregamos ferramentas. Te antecipa aos fatos. E não esperar fazer pesquisa quando está em crise, quando tem alguma coisa muito ruim. Te antecipa, né? Faz o preventivo ali. Vou colocar isso com uma frase fantástica. 30 segundos é o conselho que eu vou dar. Em 2004, eu estava morando em Montevidéu. Um empresário de uma renomada farmácia que tinha 80 anos vai a Montevidéu na empresa que eu trabalhava e procura contratar a empresa. A empresa passou um orçamento do tamanho de uma empresa de capital do país. E eu fui muito coerente. Mas, olha, por que tu não contrata o Marcelo, que é o nosso funcionário? Ele vai toda sexta-feira para a Ribeira, Livramento, e volta toda segunda para cá. Qual o Marcelo? O Marcelo. Mas o Marcelo é amigo do meu filho, cresceu junto lá em casa. Ok, bom, enfim, me contratou. Fizemos há 80 anos. Nossa. Tá? A empresa há 80 anos. Marcelo, não temos problema financeiro, trabalhamos bem, tá tudo barba, só quero fazer porque quero fazer. E aí vem o exemplo de interpretar. Aí eu entreguei 3 premissas para ele. Nós temos um problema de atendimento, de tal a tal horário. Mas é minha esposa. Bueno, nós estamos fazendo uma pesquisa. Se a tua esposa está deixando clientes ir embora, nós temos que reverter. Aí, cada vez que essa amiga passava, Marcelo, me aposentaste?
Tá? Essa foi uma parte. Segundo, olha, tu tens só 3% com clientes com menos de 20 anos. Se tu não renovar os clientes, o tempo da empresa vai concluindo. Sim. E terceiro, o mercado, porque assim, isso é no Uruguai, e os uruguaios, uma das coisas que eles não compram no Brasil é medicamentos, geralmente compram no Uruguai. Digo, olha, o mercado uruguaio está demandando uma farmácia 24 horas. Não, disse, tu tá louco que eu abri uma farmácia 24 horas, papá. Bom, hoje a farmácia fechou e no ponto dele tem uma farmácia 24 horas. Você vê. Essa é a história que é real, que eu acho que diz tudo em relação, não só fazer a pesquisa, a interpretar e reagir. Porque não adianta, se você pega a pesquisa e não reage, o mercado reage por si só. E ele te empurra ao que ele quer. É que nem um eleitor. O eleitor pode aprovar um candidato. Se o prefeito, o governador, o presidente erra, o mercado vai demandar outro, né? Um dia mais, um dia menos. Está aberto a receber esses dados todos, né? Conscientizar quem recebe, toda a equipe, para daquilo gerar ações, gerar melhoria, daqui a um tempo fazer outra pesquisa e assim a gente vai Ajuste e em reajuste movimento. permanente. Marcelo, muito obrigada, foi assim excelente. Eu aproveitei aqui para fazer algumas perguntas de dúvidas que eu também tenho e vou aplicar bastante coisa do que a gente falou aqui, algumas reflexões que a gente tem que levar para dentro das empresas, né, desse movimento, a gente conseguir olhar de forma, né, fria os dados e ao mesmo tempo se conhecer, né, as nossas fraquezas e poder melhorar. Marcelo, obrigada por compartilhar a tua experiência, teus ensinamentos e mostrar como as decisões embasadas em dados podem sim transformar resultado. E você que nos acompanhou até aqui, talvez tenha percebido que a pesquisa não é apenas uma ferramenta técnica, ela é uma forma de reduzir riscos e também direcionar investimentos e tomar decisões mais seguras. E esse é o espírito do Vida na Empresa, trazer conhecimento prático, estratégico e aplicável no nosso dia a dia. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa tomar decisões assertivas. E continue comigo nas redes sociais. Nos vemos no próximo capítulo do Vida na Empresa.